Com você, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um devocional VP, um devocional que tem como vivo exclusivo apresentar Jesus através das Escrituras e objetivo para que possamos nos aprofundar ainda mais ou um pouco mais nas Escrituras e conhecer o Jesus da Bíblia. Hoje daremos continuidade às nossas meditações, estudos, aprimoramentos da verdadeira conversão e principalmente focando muito no entendimento de como nós podemos aplicar os conceitos, as passagens nas nossas vidas. Semana passada falamos sobre, ou no nosso último encontro, falamos sobre buscar primeiro qual que é a premissa, qual que seria a premissa, que é primeiro o reino dos céus, e a partir daí nós entenderemos de como aplicar a passagem de hoje na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre não podeis servir a dois senhores. Continuaremos no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, e o tema central, a tese central da nossa meditação de hoje é que o reino exige exclusividade. Jesus não aceita ser uma opção, mas sim o Senhor. Essa passagem está lá em Mateus 6, 24. Mas a gente vai ler a partir do versículo 19, para você entender um pouco um contexto, para que a gente possa entender o que Deus, o que Jesus tem falado sobre dinheiro. Versículo 19 diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos, nós temos falado muito nos nossos últimos encontros sobre o tesouro escondido. Então, aquela pessoa que encontra o Evangelho, que encontra Cristo, vende tudo, abandona tudo para comprar esse terreno. E nós meditamos em alguns últimos encontros, em Mateus 19, que fala sobre o tesouro escondido, que fala onde está o seu tesouro, onde está o seu foco, a sua intenção, ali de fato está o seu tesouro. E hoje nós vamos falar muito sobre prioridade e é o ponto inevitável, que é onde as pessoas elas se corrompem, elas caem, elas se afastam e trocam os pés pelas mãos. Se o reino é prioridade, a gente tem que entender quem governa o seu coração, quem que é o Senhor. Nós viemos falando sobre a importância de entender quem é Jesus. Falamos dos personagens de Zaqueu, de Pedro, mulher do fluxo de sangue, Maria, vaso de alabastro. E esse entendimento, ele culmina em entender quem que é o seu Senhor,
quem que você serve, onde está o seu coração. E o conteúdo, Jesus, ele traz algumas informações essenciais. Quando a gente lê, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus, ele não diz é difícil, muito menos é perigoso e evite. Jesus, ele é categórico e diz: não podeis, não pode, é proibido. Não é uma questão de esforço, é uma impossibilidade espiritual. E nesse texto, nós temos alguns termos chaves, que é servir, aqui no grego, traz muita conotação de ser escravo, pertencer, estar sob autoridade. Então, aqui, quando o texto ele traz servir, é de fato estar sob autoridade. Então, quem você serve, né, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. E onde está o seu foco, sua intenção? Em Deus ou em Mamon? E aí traz também a palavra Senhor. Quando a gente traz a palavra Senhor no texto, é sobre, lá no grego, absoluto. Dono absoluto, autoridade final. E aí a gente traz para o nosso dia a dia quem que tem sido o Senhor da sua vida, o dono absoluto ou a autoridade final. E quem que é mamon nesse contexto? Não é apenas dinheiro, mas trata de sistema de segurança, autonomia, controle e poder. Mamon aqui não é revelado somente como riqueza, é tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Então, quando a gente fala não poder servir a Deus e a Mamon, Jesus ele traz muito esse manifesto do reino. Mateus ele se preocupa muito quando Jesus tem o Sermão do Monte trazer isso para nós nesse evangelho. Então, Jesus fala muito sobre, no contexto do Sermão do Monte, Jesus ele traz sobre tesouros, no versículo 19. Ele vem fazendo um ensinamento progressivo, depois ele fala sobre olhos e coração. A gente pode até, no futuro próximo, aprofundar mais sobre isso. Então, ele fala: se seu olho é bom, todo o seu corpo será bom. E aí tem muita conotação de para onde você olha, onde está o seu foco, onde está a sua direção, o seu direcionamento. Depois ele traz sobre senhorio, que é aqui no versículo 24. E se você mudar, seguir, ele fala sobre ansiedade e provisão, sobre não se preocupar com o dia da manhã. Então, o versículo 24, ele é o eixo central desse ensino. E quem que era Mamon naquele contexto? Quando a gente fala de contexto judaico, era visto como segurança material. Então, Jesus, ele traz esse ensinamento sobre tesouro, sobre onde está o seu coração, onde está o seu entendimento, e também, para muitos judeus, riqueza era igual bênção. Então, quando fala-se sobre tesouro, sobre riqueza, era como se você fosse abençoado. Só que Jesus, ele traz esse entendimento, lá no versículo 19 e 20, sobre não ajuntar tesouro na terra, onde o ladrão e a traça corrói. Então, Jesus traz essa palavra para confrontar o que as pessoas acreditavam na época que era bênção e riqueza. E Jesus, quando ele vai lá, está lá em João 10, eu vim para que todos tenham vida e tenha vida eternamente, é isso que Jesus quer trazer.
um reino eterno, uma vida eterna, uma riqueza eterna. E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o jovem rico, sobre isso. Bênção, riqueza. Jesus ele confronta essa mentalidade. Riqueza pode se tornar um senhorio rival. Quando a gente vem para o jovem rico, a gente encontra essa rivalidade entre tesouro, foco e senhorio. E a teologia do senhorio, ela revela que todo ser humano deve servir a algo ou serve a algo. Neutralidade espiritual, ela não existe. Então, quando Jesus ele traz esse ensinamento, esse despertar de consciência, ele quer nos trazer que se Jesus não governa, outro governa. Se Jesus ele não é o Senhor, outra pessoa, outra situação, outra coisa acaba sendo o Senhor dessa pessoa. Quando a gente continua no Evangelho de Mateus mesmo, tem essa história lá da parábola, Jesus ele fala: aquele que ouve a minha voz, ouve as minhas palavras e as segue e as aplica, é como um sábio que constrói a sua casa na rocha. Então, Jesus ele traz também essa questão de construção, ou você ouve Jesus, a palavra de Deus, aplica e constrói a sua vida sobre a rocha, sobre o senhorio de Jesus, sobre a palavra, ou você ouve, não aplica e acaba sendo como a pessoa que não tem esse discernimento e acaba construindo as suas coisas sobre a areia. Então, em algum lugar, você vai construir a sua casa e alguém você vai servir. Então, o Evangelho, ele é maravilhoso porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, o Evangelho, ele foi totalmente construído para esta boa nova. O Evangelho significa boa nova, boa notícia. E quando você ouve as palavras de Jesus, você entende que existe uma boa nova em seguir Jesus, em caminhar com Jesus. E quando Jesus traz esse tesouro, não se ajuntai tesouro da terra, ele fala: não coloque a sua segurança, a sua bênção ou o seu foco em riqueza aqui, porque aqui a traça corrói e o ladrão rouba. Mas traga o seu coração, traga o seu foco, traga a sua atenção para as coisas do reino. Então, quando a gente vem trabalhando nesses três últimos encontros, o nosso foco ele traz muito sobre onde está o seu coração. Ali está o seu tesouro. Então, se o seu coração ele é terreno, ele é para o mundo, ele é carnal, e aí Paulo ele traz nas suas cartas frutos da carne, frutos do espírito. Aqui Jesus ele prepara as pessoas para que elas possam ser seres espirituais. Jesus ele traz para a mulher samaritana que chegará um tempo que Deus buscará, procurará adoradores em espírito e em verdade. Então, essa adoração espiritual, ela também tem esse tesouro espiritual, esse tesouro eterno. Então, se Jesus não governa, outro governa. Uma decisão dos senhores. Quando a gente vem com um quadro comparativo dos nossos últimos encontros, nós nos deparamos com alguns personagens que nós aprofundamos e qual foi o Senhor escolhido. Quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue, a gente consegue enxergar sobre tesouro, sobre grana,
que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu investimento com médicos, terrenos, onde tudo acabou, e ela traz essa tentativa para Jesus. Uma tentativa onde, se ela toca na orla do seu manto, ela seria curada. Então, ali ela traz todo o seu entendimento, toda a sua atenção, toda a sua intenção para Jesus e uma decisão. Ela toca e recebe cura. Zaqueu também. Zaqueu, ele tem todo o seu conhecimento, o seu nível de consciência em relação a tesouro, a investimento, a dinheiro, totalmente diferente quando Jesus entra na vida dele. Zaqueu, que era conhecido como publicano, cobrador de impostos, uma pessoa importante, só que isso antes de conhecer Jesus, isso antes de conhecer o verdadeiro evangelho, assim Jesus entra na sua casa, começa a conversar com Zaqueu. Zaqueu, ele mesmo fala que vai restituir todo mundo. Então, o que era importante para ele não é mais. O reino é mais importante. Assim como Paulo diz em uma das suas cartas, tudo que eu conhecia antes de Cristo se torna esterco. Então, Jesus ele quer trazer esse ensinamento para nós do que é tesouro, do que é importante, do que é permanente e onde você deve focar e ter o seu coração. Quando a gente fala de Pedro, nós falamos sobre Pedro, que tem aquela pesca, né, aquela noite trágica, desastrosa, e quando Jesus entra, se torna uma pesca maravilhosa. E ali Pedro tem vários peixes. Ali está aquela riqueza, mas o que Pedro faz? Pedro, ele serve. E a Bíblia é clara. Pedro se prostra diante de Jesus. Pedro abandona aquele tesouro, que era dois barcos praticamente entupidos, cheios, as redes quase se rompiam de tantos peixes, e Pedro se prostra. Pedro abandona aquele tesouro terreno e se prostra diante do Senhor e segue Jesus e diz: Senhor. Pedro, quando ele vai pescar, ele chama Jesus de mestre, mas quando acontece a pesca milagrosa e Pedro conhece de fato quem estava diante dele, Pedro chama ele de Senhor. E a meditação de hoje, o estudo de hoje é muito para que você conheça este Senhor, para que você não sirva Jesus por interesse de receber. Você já recebeu o seu tesouro e foi ele na cruz, no seu lugar. E quando a gente entende sobre servir a dois senhores, Jesus ele é categórico no versículo 24. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezará o outro. Aqui, quando a gente entende o versículo 24, nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Foi aqui quando a gente traz a história de Pedro, Pedro ele se apegou a quem? A Jesus. Pedro ele não ficou vislumbrado com a pesca. Pedro ficou vislumbrado com Cristo. Pedro abandona todo aquele seu tesouro, abandona, deixa para trás, não quer saber, porque o verdadeiro tesouro é ter Cristo. A viúva pobre também. Mas essa conexão mais importante é que a viúva, ela escolhe Deus como seu Senhor, ela entrega tudo que ela tem e recebe a aprovação de Jesus. Então, o problema nunca foi ter bens, mas
foi quem mandava. E quando a gente traz esses personagens, a gente culmina no jovem rico. O jovem rico, ele tinha esse tesouro terreno, ele encontra Jesus, fala que segue todos os mandamentos, só que qual que é o Senhor que ele escolhe no final? Mamon, o tesouro terreno. Ele reteve o seu dinheiro, reteve essa promessa, e o resultado foi tristeza. Então, quando o jovem rico, a gente traz essa história, a gente vê ele como o exemplo máximo do que não fazer. Aqui, em Mateus 6:24, nós conseguimos enxergar claramente o que não fazer. Pois Jesus, ele oferece um tesouro no céu para o jovem rico. Então, quando a gente vem em Mateus 6:19, não se ajunte tesouros na terra, onde a traça e o ladrão pode corroer ou roubar, mas ajunte um tesouro no céu. Então, aqui com o jovem rico, ele tinha uma máxima, ele tinha uma garantia do verdadeiro tesouro. Jesus oferece esse tesouro no céu. Ele preferiu a segurança na terra. Então, ele preferiu servir a Mamon. Ele preferiu servir a Mamon, que é os bens, a segurança e a riqueza terrena. Ele queria Jesus, mas sem perder Mamon. Ele queria servir Jesus Cristo, o Senhor, mas também queria levar esse tesouro, queria levar essa segurança com ele. Só que Jesus fala: não podeis servir a Deus e Mamon. Então, o problema aqui não era o tesouro em si, era que em algum momento, nessa caminhada do jovem rico, ele iria desprezar Jesus. E Jesus aqui é categórico, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Se o jovem rico ele vai com esse sentimento, com essa postura, ele, ao longo da caminhada, iria desprezar Jesus. Ele tentou servir a dois senhores, só que é impossível. E quando a gente traz para o nosso último encontro essa ligação direta com buscar o reino, nós entendemos que quem busca o reino submete prioridades. E o último, com o jovem rico, mesma conexão. O jovem rico, ele buscou o reino ao encontrar Jesus, tanto que ele está preocupado, está focado em, mestre, Senhor, o que que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Ele quer se submeter para herdar o reino, para acessar o reino. Só que quando ele descobre o que ele tem que fazer, ele não coloca o reino como prioridade. Mesmo sabendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito e o que que isso iria proporcionar para ele, ele ainda submete à prioridade terrena. Quem busca o reino organiza a vida. Porque quando você coloca o reino como prioridade, você parte de um princípio correto, você toma atitudes corretas. Então, é a partir do reino, é a partir de Cristo, é a partir da construção na rocha, é a partir do momento que você deixa Jesus ser o centro da sua vida se organiza. Só que o jovem rico, ele não quis isso. Quem busca o reino escolhe um único Senhor. Então, buscar primeiro o reino deve ser a principal premissa da sua vida.
E nós falamos na semana passada que e tudo mais lhe será acrescentado. Então, falando sobre isso tudo, como que eu aplico esse conceito, esses versículos na minha vida? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico espiritual, pois tudo parte de um diagnóstico, tudo parte do entendimento. Então, perguntas inevitáveis que devem acontecer e devem ser respondidas. Da mesma forma que o jovem rico, ele chega até Jesus, Jesus, ele faz perguntas. E a partir da resposta que o jovem rico ele dava, ali mostrava aonde estava o seu coração, ou o que que preenchia aquele coração e qual era a intenção. Porque o próprio Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você responde essas perguntas, é o que está dentro de você que vai sair. Só que quando você diz isso, fala isso, acontece que você fala, toma um nível de consciência, percebe. Então, aqui, quando você responde essas perguntas, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a sua percepção, porque se você não fala, você não percebe. Depois, decisão, decidir ficar desse jeito ou decidir mudar. Então, hoje, se você tem as respostas que atualmente você serve a Mamon, o primeiro passo é perceber que você tem feito isso. Segundo passo, decidir o que fazer e depois agir. Então, esse diagnóstico ele é muito importante para trazer esse nível de consciência, clareza e entendimento. E essas são as perguntas inevitáveis. Primeiro, o que governa as minhas decisões? As suas decisões, elas são pautadas ou focadas para esse plano terrestre, terreno, ou para o plano do reino? O que você tem feito? Ajuntado tesouro no céu ou tesouros na terra? Seu foco, intenção, esforço tem sido para o reino ou a terra? E o que que define meu tempo? Quais são as métricas do seu tempo? O que que define o que você vai fazer ou não? O que te dá segurança? A segurança está aqui nas palavras, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus nos deixou, ou a sua segurança está nos seus bens materiais, no seu emprego, na sua conta bancária, na sua carreira? Onde está essa sua segurança? E a última, o que eu perco o sono para manter? Você tem perdido o sono para orar, para se dedicar às coisas do reino, ou tem perdido o sono, como Jesus ele diz lá em Mateus 6:25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Nós não sois muito melhores do que elas? E que você tem perdido o seu sono? Onde está o seu foco? Isso revela
destas respostas, quem tem sido o seu Senhor. E quando a gente fala de dois senhores, a gente fala de dois estilos de vida. Primeiro Senhor, quando você serve a Jesus, servir a Jesus, seu estilo de vida traz confiança, descanso, propósito, eternidade, submissão. Quando você está em comunhão com Cristo, em conexão com Cristo, tendo Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ao servir Jesus, é isso que você tem. Confiança, vida eterna no reino, descanso. E o próprio Jesus, em Mateus 11, 28, ele traz isso. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos darei descanso. Aprenderão de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, por mais que possa estar difícil, complicado, servir ao nosso Senhor Jesus é o único e melhor caminho. Mas quando você serve a Mamon, o seu estilo de vida, ansiedade, porque você não sabe como vai ser amanhã, medo, como Jesus diz aqui no versículo 19 do capítulo 24. Tesouro onde a traça e a ferrugem corrói. Então, o seu medo está o quê? Em acabar, em alguém te roubar, ou a traça corroer. Aí vem controle, vem comparação e vem escravidão. E como advertência aqui pastoral, você pode ir na igreja, ir à igreja, ler a Bíblia, participar de devocionais, comunidade, e ainda não ter Jesus como seu Senhor. Religião sem senhorio não transforma. A premissa que nós falamos na semana passada é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então, aqui é deixar Jesus ser a premissa, o primeiro, a melhor parte, a única parte, o suficiente. É fazer como os últimos personagens que nós estudamos ou nós aprimoramos, deixar o Jesus no centro, deixar o Jesus guiar. Então, Jesus não está pedindo parte da sua vida e muito menos ele divide o seu trono. Jesus, ele não aceita sociedade. Ele não entra na sua vida com mais alguém. Ou ele é o Senhor de tudo, ou não é o Senhor de nada. Presta atenção. Jesus não está pedindo parte da sua vida. Jesus está te pedindo por inteiro. E a Bíblia ela diz: busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. É toda, é o todo, a plenitude. E aí a gente fala muito aqui sobre vida plena. É plenitude. Jesus como centro. Ele não divide o seu trono, ele não divide a sua glória e muito menos divide a sua atenção. Ele não aceita a sociedade. Ou ele é o Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. E aí, para uma oração, você que está conosco, repete assim: Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei diminuir meu coração, tentei dividir meu coração. Hoje eu decido romper com todo o Senhor falso. Reina sobre as minhas decisões, meus recursos, meus sonhos e meu futuro. Eu escolho servir somente a Ti. E o reino, ele não compete, ele governa. É só quem escolhe o único Senhor encontra a verdadeira liberdade. E que nesse momento você possa deixar, liberar
que Jesus entre na sua vida. Assim como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Isso que Jesus tem para nós hoje. Que ele possa nos guiar, que ele possa nos capacitar, Senhor, para levar a sua palavra ao máximo de pessoas possíveis. E para quem está chegando agora, ou quem vai chegar, Senhor, prepara essa mensagem, Senhor, para quem precisa descobrir o seu senhorio, Senhor. E para quem precisa permanecer em Ti e ter a sua vida transformada, Senhor. O único objetivo desse devocional é esse: apresentar o Senhor às pessoas, para que elas possam entender que a vida plena só existe no Senhor, com o Senhor e a partir do Senhor. O Espírito Santo vai na frente dessa mensagem e alcance as pessoas. Levante pessoas que precisam de ouvir a tua voz e a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos novamente com o Devocional do Tempo, aquele que tem como objetivo apresentar Jesus para você. Até a próxima.